Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir à lua e saber como me sentiria lá. Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos, e de perto eu queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens e saber como podem tantas águas carregar. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Às vezes nós nos deparamos em momentos da vida em que nós percebemos que Jesus é a única saída. Então vamos cantar mais este hino: Jesus, a única saída. Se na escuridão da vida tu não sabes para onde ir, Deus sabe, Ele é a saída. Se na escuridão da vida tu não sabes para onde ir, se anda cheio de motivos para parar e desistir, uma coisa eu te digo, preste muita atenção: Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais uma resposta, é a mão que te conduz quando tudo está escuro. Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Amém. Amém. Vamos começar novamente, uma nota mais alta.
Vamos nos colocar de pé, mocidade? Parece que vai sair melhor a voz, né? Se na escuridão da vida tu não sabes pra onde ir, se anda cheio de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo, preste muita atenção: Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz quando tudo está escuro. Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar, e ao mostrar-te a saída vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz quando tudo está escuro. Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Amém. Ainda de pé, vamos cantar o último hino. Eu quero brilhar por ti. Senhor, eu quero brilhar por ti neste mundo de escuridão. Este é o último hino. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar pra que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti neste mundo de escuridão. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar e continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é em vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti neste mundo de escuridão.
Convidei-vos a sentar. Deus abençoe. Irmão Júnior. Boa tarde, irmão Daniel. Boa tarde a todos os jovens. E mais essa tarde muito abençoada. Queremos também dar boa tarde aos nossos irmãos visitantes que estão aqui conosco, os irmãos Samiron e Samislan, lá de Carmo do Paranaíba, né, de Minas Gerais. Podem ficar de pé? Os dois irmãos estão aqui nos visitando. Deus te abençoe, Deus os abençoe. São sempre bem-vindos em nosso meio. Assim como o irmão Iris e a irmã Ana Carolina, lá de Uruaçu. Podem ficar de pé. Eles são netos do irmão Valdemar. Deus os abençoe. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio aqui. Irmão Odair, boa tarde. Tudo bem? Vamos, eu quero a presença do Senhor aqui também. Quero destaques, o que temos para hoje, irmão Adair? Boa tarde, irmão Júnior, a todos os irmãos. Irmão Júnior, hoje nós viemos aqui para sermos abençoados. E Deus é um Deus de variedade, irmão Júnior. Ele tem as suas formas, as suas maneiras. Nós não sabemos o que todos vieram aqui na sua essência, precisando de Deus. Talvez seja a resposta de um trabalho, talvez seja a resposta para tomar uma decisão de se vai ingressar o ano que vem na faculdade, em qual curso que vai ser, motivo de mudança, né? Motivo de pedido de namoro, de noivado, de casamento. A gente não sabe, né? Cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Mas o certo é, se você veio aqui necessitando de algo, continue crendo que Deus vai te dar a resposta. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Amém, graças a Deus, né? E, irmão Júnior, nós temos a leitura da Bíblia. O pastor Mauro, ele justificou, né, que não estaria presente aqui no companheirismo, mas ele passou essa missão e está em boas mãos, né? Na mão do irmão Júnior, do irmão Naftali, então tá tudo certo, né, irmão Natanel? Tá tudo certo. Irmão Adair, eu te convido para ficar aqui conosco, aqui na frente. Vamos iniciar a nossa leitura de Êxodo nessa tarde. Irmão Naftali, confirmando, capítulo 17, vamos iniciar. Irmão Jackson, o senhor lê? Capítulo 17 e vamos continuando. Pode passar isso para ele, irmão Naftali. Êxodo capítulo 17. Os israelitas murmuram pela falta de água. Os israelitas continuam murmurando. Saíram do Egito. Irmão Jackson, eu falo quando parar. Pode ler e eu falo. E os israelitas continuaram murmurando e murmurando. Êxodo capítulo 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que não tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Amaleque peleja contra os israelitas. Amém. Só até aí, por enquanto.
Irmãos, vamos estar comentando um pouco sobre esse trecho, e se alguns dos irmãos também, que está nos visitando também, pode estar participando. Às vezes teve alguma visão também em relação a isso, alguma ligação também com algum ponto da mensagem, para que a gente possa extrair mais ainda o conteúdo acerca disso que nós temos lido aqui. Algo que me chamou a atenção, irmão Júnior, aqui quando o irmão Jackson leu, é que o povo, eles murmuraram contra quem? No verso 3. Moisés. Contra Moisés. Se a gente voltar lá no verso 15, lá eu digo, no capítulo 15, lá no capítulo 15, foi a leitura passada, mas só para poder destacar essa parte aqui. O capítulo 15 e o versículo 24, lá fala assim, que jeito que está lá, irmão? Capítulo 15, versículo 24 de Êxodo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Isso. O capítulo 16 e o versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. A gente observa que não era contra Deus. Mas por que Deus se irava com eles? Se Deus estava em Moisés, então era a mesma coisa que murmurar contra Deus. Murmurar contra o enviado do Senhor, contra o anjo do Senhor, é murmurar contra Deus. E a gente observa aqui que todos os momentos que se tinha uma dificuldade, o povo fazia o quê? Orava? Não. Clamava? Não. Cantava? Também não. Eles murmuravam. E se tem uma coisa que a paciência de Deus, ela tem limite, né? As misericórdias de Deus, elas não têm limite. Mas que atinge a Deus, que incomoda Deus, é a murmuração. E aqui nós encontramos, no capítulo 17, mais uma vez o povo contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos de beber, já está faltando água. E aí Deus falou o que para Moisés? Para ferir a rocha. Quantas vezes Deus falou que era para ferir a rocha? Singular, né? Ele não diz ferirás a rocha, mas ferir a rocha. E quantas vezes que Moisés, ele feriu a rocha? 2 vezes, né? Tocou na rocha 2 vezes, era para ser 1 vez. Aquilo tinha um tipo, o irmão Brana falando de que aquilo tinha um tipo de Cristo, que foi tocado 1 vez. A gente vê que também, irmão Júnior, assim como o primeiro homem, ele teve uma queda, né? O primeiro homem, Adão, ele caiu. O segundo homem, sendo Cristo, ele não caiu. Ele já veio justamente para levantar o povo. Então aquela ferida que seria na rocha seria do primeiro homem. E aqui a gente observa que a água jorrou da rocha, saíram das rochas. O irmão Brano diz que não era uma goteirinha ali, né? Era jorrar mesmo. Agora me diz o seguinte, irmãos, imagina no meio do deserto, né? Jorrar água no meio do deserto. Isso já poderia produzir neles fé suficiente para poder chegar até a terra prometida. Nossa, Deus está conosco, fazer um milagre desse. Descer maná dos céus, né? Chover maná dos céus, comida dos céus. Mas será que foi tudo fácil para Israel? O que Deus estava querendo com isso? O verso 8 a seguir. Alguém mais quer comentar também? Verso 8, irmão Júnior. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque.
Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto juro o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Israel já começou a peleja, mesmo no caminho. Moisés, a Bíblia falando no versículo 12, né? Porém as mãos de Moisés eram pesadas, né? A Bíblia não dá muitos relatos como que era Moisés. O irmão Brando disse que ele tinha deficiência da fala, né? Era gago, e as mãos eram pesadas, talvez ele tinha um peso acima, né? Eu estou colocando, né? Pelo fato das mãos serem pesadas, mas algo importante, irmão Júnior, que chama a atenção aqui, é que quando Moisés ele subiu, foram dois com eles. Um era Arão e o outro era Hur. E tinha um segredo em tudo aquilo, né? Talvez, para muitos, alguns gestos, algumas maneiras, não faz diferença para Deus. Mas será mesmo? Qual que era a diferença aqui para Israel vencer? Qual era? Pode falar mais alto. Moisés levantar suas mãos. Parece ser tão simples, né? O levantar de mãos, quando alguém pede o levantar de mãos, quando você clama levantando as mãos, o levantar de mãos é um sinal de rendição. É um sinal de que você está apresentando as suas mãos, que você não está apresentando para a pessoa nada, você não tem nada que apresentar. Então por isso que diante de qualquer abordagem, às vezes as pessoas falam levanta as mãos, é porque ele quer ver as mãos livres e limpas. E quando nós levantamos as mãos para Deus, é isto: Senhor, eu não estou trazendo nada em minhas mãos, elas estão aqui, e estou em sinal de rendição ao Senhor. E era isso que Israel ele estava fazendo. Moisés estava representando toda aquela nação, estava representando todo aquele povo. E quando Moisés, devido aos seus braços serem pesados, né, suas mãos pesadas, cansava, quando ele ia baixando, os amalequitas começavam a vencer o povo de Israel. Aí eles levantavam de novo a mão, até que Arão e Hur falou: Moisés não vai suportar, aguentar, vamos levantar essas mãos. E aí um ficou de um lado e o outro ficou de outro lado, sustentando, levantando aquelas mãos, né? E eu lembro, irmãos, de que há mais de 2000 anos atrás, né, numa cruz como aquela, que teve duas mãos levantadas pela igreja, né? Duas mãos levantadas, dois braços estendidos, e aquilo garantiu a sua vitória, a minha vitória. Amém? Irmão Dair, esse episódio aqui também nos remete a outra coisa. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. E acontece, quando eu penso nisso, eu penso assim: quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós nos prostramos em oração, nós prevalecemos, nós vencemos. Porque se nós deixamos de lado, você vê, Israel perde, nós perdemos. Então como nós vencemos? Está aqui o segredo: levantando as nossas mãos. Como é que é esse levantar de mãos? É nos prostrando em oração, estando mais juntos de Deus a cada momento. Irmão Naftali?
Irmãos, esse quadro aqui chama muito nossa atenção, né? O pastor Mauro até lembrou deles recentemente. E eu quero lembrar que o profeta disse, o pastor também, que teria que ser as mãos de Moisés ali levantada. Não poderia ser a mão de Arão e Ur, né? Quem sabe eles levantassem a mão ali também, poderia vencer a batalha, mas era Moisés, porque a comissão estava com Moisés, a comissão estava com ele. Então, com as mãos levantadas, eles venceram aquela batalha, as mãos de Moisés. Então tinha que ser Moisés, não era para ser outro homem. Então por isso eles tiveram essa ação ali, foram lá e sustentaram a mão daquele homem. Você vê a grandeza de Deus, usando o homem. Por isso que Deus usa, né, o pastor, né, está ali com as mãos levantadas para a igreja, estendendo a sua mão. Isso é grandioso demais, é muito maravilhoso. Então essa passagem aí, deixa anotado aí para não esquecer, né? Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8 até o 16. Essa história aqui que aconteceu com Moisés, que nos dá ânimo, né? Em saber que quando alguém levanta a mão, você está vencendo a lei da gravidade, né? Você está levantando ali, sustentando, você ultrapassa a lei da gravidade. Então você está indo contra algo natural, né? A tendência é ficar com as mãos para baixo, mas quando você levanta as mãos, dá graças a Deus, Deus vê isso, como os irmãos já comentaram, né? Deus está olhando as suas mãos levantadas, e nenhuma mão levantada Deus vai deixar de responder. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Êxodo capítulo 18. Irmão Aleph, continua para a gente. Bom, enquanto o irmão Naftali prepara aqui o microfone, só essa parte final aqui, do verso 14, o Senhor disse para Moisés escrever isso em memória no livro, né? O caso que aconteceu, e o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, né? Porquanto jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Se a gente for observar lá na frente, quando chegou o momento que Deus falou aqui, que iria exterminar com os amalequitas, iria extinguir eles. Quando chegou lá na frente com o rei Saul, a primeira prova que Deus colocou para ver a fidelidade do rei Saul era o quê? De ir pelejar contra os amalequitas e acabar com tudo. Era para acabar com os animais, acabar com crianças, com mulheres, com idosos, com guerreiros do exército, acabar com toda a nação de Amaleque, em razão disso daqui, que Deus lembrou o que eles fizeram contra a nação de Israel. E aí vai Saul lá e não cumpre o mandato do Senhor. E Deus não aprovou aquilo, né? Não gostou daquilo. Samuel desembanhou a espada, o profeta Samuel matou o rei e rasgou o reinado da mão de Saul. E uma coisa interessante, apesar que não é assunto aqui, só para fazer o fechamento, irmão Júnior, que Saul, ele tinha um título de rei, né? E ele mesmo depois daquele ato que Samuel virou para ele e diz: assim diz o Senhor, a partir de hoje o reino de Israel está rasgado de sua mão, assim como rasgaste a minha veste. Ele permanecia com o título de rei, mas não tinha unção de rei. E Saul e Davi, ele tinha unção de rei, muito embora ainda não tendo recebido o título de rei. Irmão Aleph, capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés,
com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, e disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se exorbeceram os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante da mesa de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então substituir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e o pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Isso daqui ninguém é melhor para falar do que o nosso jurista aqui, né? Moisés estava julgando o povo, né? Claro, eles pediram lei, e a lei foi dada, né, para Moisés, mas aí Moisés, é claro, milhões de pessoas haviam lá. Imagina as demandas, né? Demandas pequenas como demandas mais complexas. E todo o povo tinha que ficar lá esperando, né? O dia todo, e às vezes até mais do que o dia também, né? Aí quando Jetro
o sogro de Moisés viu aquilo, orientou Moisés, né? Por que não coloca maiorais, né? Divide, pega pessoas idôneas, capazes, e divide isso, né? As tarefas, as cargas, né? E aquilo deu certo, né? Foi uma inspiração que Deus deu através de Jetro. E Moisés, então, ele fez, e assim o povo foi ajudado, né? O povo foi abençoado também. E interessante também, irmão Júnior, que veja como que Deus trata as coisas. Às vezes Deus chama o homem, não significa que chama o filho dele, né? Às vezes pode acontecer de chama o pai, chama o filho, chama o neto, mas nem sempre é dessa forma. A gente nunca viu falar depois do nome, né? De Jetro, Eliezer. Ou seja, eram filhos de Moisés, mas a comissão estava com Moisés. Uma colocação mais, irmão Júnior? Deus abençoe. Obrigado. Né? Obrigado, irmão Alf, irmão Jackson. Irmãos, abram as Bíblias lá em São João, capítulo... Nós vamos pegar vários capítulos, 3 capítulos de São João. São João, capítulo 1, e depois o capítulo 8, depois o capítulo 14. Nesses 20 minutos aqui, para a gente poder discorrer um pouco sobre esta mensagem, Espírito da Verdade. Né? Espírito da Verdade. É a mensagem que está sendo lida domingo de manhã, e nós temos sido muito abençoados com essa leitura, com essa mensagem, e cremos que Deus sempre tem algo mais para a gente. São João capítulo 1, o versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se a gente já lê aqui que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, então Jesus Cristo, ele não nasceu apenas 2000 anos atrás, né? Porque a graça, ela existe desde antes da fundação do mundo, né? Quando Adão e Eva pecou, quem fez a intercessão a não ser que fosse a graça de Deus, né? Quando José, ele mentiu, né? Estava orientando os irmãos dele a falarem que eram pastores de gado lá no Egito, e não pastores de ovelhas, porque pastores de ovelha diante de Faraó, de todo o Egito, era uma blasfêmia, né? Era uma coisa que caberia até prisão, né? A graça estava lá. Então a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O capítulo 8, o versículo 32, Jesus, ele dizendo aos judeus, versículo 32 disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se tem uma coisa que mais intrigava as pessoas, os religiosos daquele dia, era quando Jesus, ele falava em parábolas, né? Eles não entendiam, e eles ficavam, mas o que ele quer dizer? E diante de Pôncio Pilatos, Jesus estava falando sobre a verdade, e ele disse, mas que verdade? Quem é essa verdade? Onde que vou encontrar essa verdade? E aqui Jesus falando, conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Uma mentira contada vai ter que contar uma outra mentira para cobrir aquela mentira contada. E depois vai ter que contar mais outra mentira para cobrir a outra mentira contada. E assim vai formando um círculo, né? Daqui a pouco a pessoa está tão enredado que às vezes ele duvida dele mesmo. E se tem uma coisa que mais falta hoje, no mundo hoje, é a verdade. Porque às vezes as pessoas até mesmo falam assim, né, irmão Júnior? Me engana que eu gosto. Como me engana que eu gosto? A verdade, ela pode machucar. Ela pode ferir uma verdade. Não é verdade? Ela pode ferir, ela pode machucar. Só que tem uma libertação nela. Tem uma cura nela também. Agora a mentira é como que fosse um hematoma interno, né? A pessoa não vê, está encobrindo aquilo, mas por dentro está todo corroído. É como um câncer, né? E a mentira, ela denigra, né?
O irmão Brana fala a respeito disso, né, que o sistema nervoso, né, da pessoa altera o olhar, a expressão facial, tudo denota isso. E no capítulo 14, no versículo 6, Jesus ele disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora aqui ele deu a identificação, quem ele era. Mas quem é essa verdade? Aonde que nós vamos encontrar essa verdade? Jesus aqui diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí tem muitos religiosos que falam assim: ninguém vai ao Pai. Tem até alguns hinos antigos que eu já tenho ouvido isso, né? Ninguém vai ao Pai, mas não é ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele diz ninguém vem ao Pai, ele não está colocando o Pai lá nos céus e ele aqui na terra, né? Como duas pessoas distintas, ou três pessoas distintas no seio da Trindade. Não, de forma alguma. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí foi quando que Filipe, né, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que basta. Porque nós já sabemos, tu és o Filho de Deus, nascido, que veio ao mundo para salvar os pecadores, mas agora nós queremos ver o Pai. Se tem uma coisa que Filipe estava mais angustiado naquele momento, né, que ele, talvez foi até uma pergunta assim espontânea, né? Já estava no assunto e fluiu da boca de Filipe, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que disse Jesus? Veja só, versículo 9: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem estava falando isso? Era o Pai, dentro do Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Claro que aquela matéria física era o Filho, mas havia o Espírito Santo dentro daquela matéria física que era o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz o quê? As obras. É o Pai que diz as palavras, é o Pai que executa as obras. Pois qual ser humano consegue fazer aquilo que ele fez? Não tinha como, né? E nessa mensagem Espírito da Verdade, se caso algum dos irmãos tiver algum destaque, até ao momento que nós paramos na leitura, né? Nós paramos no 225. Se caso algum dos irmãos tiver alguma participação também, eu vou deixar em aberto, tá? O irmão Júnior, irmão Naftali, vai ficar de olho aqui, você pode estar participando. Eu estou falando aqui, tá, irmão Jacques, mas pode ficar à vontade, tá bom, irmão Avani? Também para poder participar. Mas algo que me chamou a atenção aqui, irmão João Pedro, no começo lá da leitura, o irmão Brana falando a respeito do homem, né? Ele fala que os animais continuam no seu lugar, os astros, né, continuam no seu lugar. Ou seja, toda a natureza, toda criatura de Deus continua no seu lugar, mas o homem, ele não continua no seu lugar. E ele fala que justamente pelo fato dele ser um agente livre e moral, pelo fato dele ter o livre arbítrio. E a gente observa que o livre-arbítrio, ele é bom. Só que será que tem sido usado para as coisas de Deus? Você tem a escolha. Cada um de nós aqui tivemos a escolha de vir hoje à tarde no companheirismo ou de ficar em casa. De vir hoje no culto ou de ficar em casa. Cada um teve a escolha. Só que junto com a escolha, a gente não pode esquecer que existe o quê? A consequência da escolha. Se eu escolho o bem, eu vou ter as consequências do bem. Se eu escolho o mal, eu vou ter o quê? As consequências do mal. É a lei da natureza, né? Que nós colhemos o que plantamos. E esse fato de ser um agente livre é o que muitas das vezes tem sido o empecilho de Deus continuar usando e abençoando aquela pessoa.
O irmão Branham chegou a dizer numa outra mensagem assim, de que, até nesse tom mesmo ele disse, que a maior dificuldade, observe bem, dificuldade de Deus é encontrar uma pessoa, abençoar aquela pessoa. Abençoar é amplo. Você pode ser abençoado com dons, pode ser abençoado na vida financeira, ser abençoado no seu trabalho, abençoado no seu intelecto, abençoado de forma geral, né? A maior dificuldade de Deus é encontrar alguém e abençoar aquela pessoa e ela continuar, completa a frase, né? Humilde. E ela continuar humilde. O que é humildade? É andar todo sujo? Não. Não, irmão Júnior. É andar todo rasgado. É colocar a Bíblia assim. Só não pode pisar no pé, né? Se pisar no pé. Isso é humildade? Né? Às vezes nós confundimos, né? Vemos uma pessoa lá que, né, tá com o cabelo todo mal arrumado, tudo, e, nossa, é humilde. Não, não quer dizer. Não quer dizer. Às vezes a pessoa não é humilde. Às vezes uma pessoa lá, né, o irmão Júnior, todo bonito, arrumado, né? É humilde. Estou falando porque eu conheço um pouco do irmão Júnior, né? Já pisei no pé dele algumas vezes, né, para ver. Quem conhece sabe. É humilde. E às vezes, outra pessoa não quer dizer que é humilde. Então, continuar o quê? Uma pessoa humilde, humilhando-se diante de Deus. Para estar de pé diante dos homens, né, diante da família, diante de tudo, é necessário o quê? Estar de joelhos diante de Deus. Salomão, ele disse, adiante da honra vai a humildade. E isso Jesus ele tinha em abundância, né? Era a humildade. A maior coisa que Jesus ele fazia era fazer com que as pessoas olhassem para ele e às vezes julgava que ele não tinha o que ele tinha de sobra, né? Quando Pilatos chegou diante de Jesus e disse, eu tenho poder para te prender ou te soltar. Diante de Jesus, imagina você dotado de todo o poder e alguém chegar assim, eu posso te prender ou te soltar. Irmão Júnior, um juiz federal, chega um soldado da PM e diz, eu posso te prender ou te soltar, você não tem cometido delito nenhum. Será que a pessoa vai tirar a carteira? Eu sou um juiz federal. Você sabe com quem que você está falando? Falando de humildade, irmão Dair, a gente, quando pensa assim em humildade, a gente já pensa no valor financeiro que cada um tem. Quando pensa em humildade, a gente pensa, não, é aqueles mais humildes mesmo, aqueles que não têm condição de nada, que são os humildes. E talvez, pensando bem, talvez os que têm mais são humildes. É só você ver, a soberba diferencia da humildade. É a soberba e a humildade que diferenciam uma pessoa. Pode ser que a pessoa não tem nada na vida, nada, mas ela é uma pessoa soberba. Ela é uma pessoa que não se importa com o outro, não se coloca no lugar do outro. E talvez aquela pessoa que tem muita condição, talvez ela se mostre humilde. Talvez foi por isso que ela chegou até na condição que ela está hoje. Então a gente, quando pensa em humildade, a gente tem que tirar esse paradigma de que o valor financeiro influencia na humildade de alguém. O valor financeiro não diz nada se a pessoa é humilde ou não é. Como eu disse, às vezes o que tem mais pode ser um dos mais humildes. Quer dizer, o irmão Júnior é humilde enquanto ele está estudando curso de Direito. Se ele passar para juiz federal, já deixou de ser humilde, já não é mais humilde, né? Então, será que isso é a essência, os valores que está lá dentro, né? Irmão Naftali, depois irmão... É destaque da irmã Eunice, parágrafo 68, finalzinho dele. Ela pediu para ler. Você não pode explicar Deus de forma alguma. Você só precisa crer nele. Isso. Deus abençoe a irmã Eunice pelo comentário e destaque. Irmão Júnior dizendo, humildade, ela está relacionada mais com o seu estado de espírito. Estado de espírito. Físico é uma outra coisa, né?
Material é uma outra coisa, o estado de espírito, você está contrito, você é humilde, você está, digamos, para Deus, entregue. Não, Senhor, faça a tua vontade. A questão de humildade é isso, é estado de espírito mesmo. Irmão Jeremias falando aqui, lembrei do rei Davi, né? Rei Davi, tão humilde que era, que primeiro que quando Samuel foi procurar o rei Davi, até então pastor de ovelhas, foi na casa dele. E ele estava onde? Estava lá no campo, lá no pasto, cuidando das ovelhas. O pai dele, Obed, chamou todos os irmãos. Samuel falou, chama todos os seus filhos que tem algo para um deles. E aí chamou todos os filhos, e nem lembrava de Davi. Nem lembrava. Agora imagina, um pai esquecer do filho, né? Será que Davi era tão significante assim no meio da família? Será que o pai dele depositava tanta confiança de que não, esse menino, eu posso investir nele, que ele vai ser o futuro da família, né? Coitadinho de Davi, né? Lá distante, nem lembrava, né? Os irmãos, se o pai não lembrava, imagina os irmãos, né? Por isso que os irmãos dele nem gostavam dele, né? Mas o profeta Samuel passou ali, não é nenhum desses filhos. Não tem mais um? Tem um, mas ele está no campo. Aí foi quando que Samuel foi até ele, lá no campo. E lá, irmão Jeremias, Davi, quando o filho dele, Absalão, revoltou contra ele, estava regimentando um exército, né, pessoas para lutarem contra o seu pai, destronarem o seu pai. O que Davi fez? Davi, ele disse, eu não quero que derrama sangue aqui dentro de Jerusalém. O que Absalão quer? Ele quer o seu trono. Tudo bem, então o trono vai ficar aqui. Ele saiu, só deixou alguns criados cuidando do palácio, saiu. Mas Davi, você é poderoso, Davi, você é o único rei em Israel que nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Ele é bem visto até hoje, né? Existe condecorações em Israel que é chamado de estrela de Davi, tinha os valentes de Davi, mas Davi na humildade, com todo o poder, toda a glória, todo o reinado dele, ele ainda assim, ele deixou o seu trono. E ele saiu de Jerusalém, porque ele não queria que derramasse sangue naquela cidade. Até porque Jerusalém significa lugar de paz e segurança. Diferente de Saul, né? Saul era forçado, né? Eu não vou entregar a coroa. Quem poderia ver assim, o povo escolheu Saul. Talvez viu todos os requisitos nele, né? Uma pessoa simples, acessível, social, talvez humilde, né? Mas ele não entregou o reinado, né? Foi na força. Davi não. Porque Davi, ele sabia de que quem deu aquilo para ele foi Deus. Então, se Deus me tirou do curral das ovelhas, tudo é Deus. O que nós temos hoje? Quem somos nós hoje? A riqueza que nós temos, espiritualmente falando, foi Deus. Nós não somos melhores que ninguém. Irmão Aleph. Pastor Mauro, nos últimos cultos, ele estava falando sobre unção e emoção na hora da gente orar. E o irmão Brana, no parágrafo 27 e 28, ele dá um entendimento maior para a gente aqui. Agora, é uma coisa tão maravilhosa e, no entanto, é tão simples se apenas parássemos e pensássemos. Nós pressionamos, nós trememos, nós tememos, entramos em agitações e dúvidas apenas pensando, bem, devo pressionar? Não é isso, é apenas ceder, perceber que você não é nada e simplesmente deixar que ele assuma completamente seu controle, assuma seu pensamento, assuma o controle. Agora, não pretendo caminhar até Cristo com uma mente vazia. Eu não quero dizer isto. Você vem a Ele em sua mente certa e em uma mente penitente e humilde. E então diga, Senhor Jesus, aqui estou eu. Amém. E o parágrafo 25, irmão Aleph, foi uma direção boa que você entrou já nesse assunto aqui, que já é para a gente fechar, e eu quero fechar lendo 1 Samuel capítulo 2, versículo
6 a 8. Já tinha até separado aqui. O versículo 25, o parágrafo 25, diz assim: e um dos grandes problemas para Deus, através dos anos, à medida que a história da igreja avança, é encontrar alguém que ele possa obter completamente em seu controle. Que à medida que Deus vai usando, dando sabedoria, dando entendimento, aquilo, na nossa linguagem, né, a gente chama subiu para a cabeça. Ou seja, aquilo está envaidecendo, está vangloriando. E nós temos aprendido de que se uma pessoa não suporta uma crítica, não é digna de um elogio. E às vezes a crítica pode vir de qualquer um, de todos os lados. E é bom quando haja a crítica, porque é uma forma de você se aperfeiçoar, de melhorar. O irmão Branham diz isso: para que ele possa obter completamente em seu controle, ele só precisa de um homem. Eu digo, ele só precisa de uma moça, de um rapaz, de um jovem. Ele sempre usou um homem de cada vez. Estudamos nas últimas noites. Um homem, não um grupo. Ele só quer um. Isso é tudo que ele precisa, porque 2 homens teriam 2 ideias diferentes, se tratando de profetas maiores, né? Por isso que ele não trata com 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Temos visto isso em toda a Bíblia. Ele apenas obtém um homem, representa a si mesmo através dessa pessoa. Ele nunca fez isso senão dessa forma. Vem, e aí, para a gente finalizar aqui, 1 Samuel capítulo 2, o versículo 6 a 8. Vamos ler lá, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 a 8. Depois o irmão Avani vai estar finalizando com uma oração. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir, tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou. Se fosse na linguagem dos neopentecostais de hoje, né, era o Senhor deu e Satanás tomou. Mas Jó, ele disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então, ao Senhor pertence toda força, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda honra, tudo. Simplesmente isso, né? Tudo. O que é um homem diante de Deus? Lembra de Nabucodonosor, né? O que Deus fez com ele? O que Deus fez? Foi pastar, né? Foi pastar. Mão Avani. Só uma observação quanto à leitura, que quando Moisés ele levantou suas mãos, teve que ter 2 pessoas ali para ajudar ele a continuar com as suas mãos firmes. E é do mesmo jeito, o pastor ele pode levantar suas mãos para algum irmão, para orar, para ajudar algum irmão, mas nem sempre ele vai estar com as forças suficientes, com as forças suficientes para ajudar aquele irmão. E é por isso que a gente precisa da ajuda da igreja. Precisa da ajuda da oração da igreja também. Não é só o pastor que pode curar alguém, não é só o pastor que está à frente para curar alguém. Todos podemos, todos temos essa força. E isso é uma prova de humildade. Isso é uma prova. Senhor Jesus. Sim, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus, tudo.
eu sempre começo as minhas orações te agradecendo pelo que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor nos dá. Senhor, eu te agradeço pela semana que tens passado, porque hoje estamos aqui firme e forte. Isso é uma prova a qual passamos por todas as tribulações, por todas as provas a qual a semana nos trouxe. E hoje estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, ouvindo o Senhor nos ensinar mais e mais, esperando esperando aprender cada vez mais na Tua palavra, para que continuemos lutando com forças, seguindo em frente. Ó Deus, mostre a este povo o quão humilde devemos ser. Mostra, Senhor, a este povo que não somos ninguém, Senhor, a não ser servos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta maravilhosa tarde, por esses maravilhosos ensinamentos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Se alguém tiver que ir ao banheiro, beber água, rapidamente, né, em razão do período da meditação. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.